Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página do Caritas aqui no Instagram. Hoje tenho a felicidade de estar com o pai Tom Boteiro, tendo um bandista Lar de Francisco. Temos já uma coisa em comum entre as duas casas, que é a devoção por São Francisco de Assis, o que mostra essa conexão espiritual que acaba acontecendo mesmo nós estando em Chicago e vocês em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Antes da gente iniciar, pai, vamos fazer uma oração. Normalmente a gente faz a nossa prece de Caritas, que aí a gente se afiniza, se acalma, harmoniza o nosso coração e pede a intercessão da espiritualidade amiga para estar junto de nós nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, sentir a presença da espiritualidade amiga. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja e assim sempre será. Pedindo a licença à espiritualidade amiga, à egrégora do Lar de Francisco, à egrégora do Caritas, a todos os espíritos amigos, para iniciarmos esse instante que falamos sobre Umbanda. Nos lembrando sempre que nos dispomos a falar de Umbanda, temos que ter a responsabilidade de saber que a espiritualidade está ao nosso lado. Então é sempre um prazer, é sempre um momento de trabalho também, de muita aprendizagem. Pai, eu comecei a fazer essas lives porque aqui na região onde nós nos encontramos não há outras casas. Então, com o intuito de trazer diversidade, de trazer como funciona a Umbanda em outros terreiros, eu comecei a fazer essas lives e eu te agradeço por você estar aqui hoje e peço que você se apresente, fale um pouco de quem é o Pai Tom, de como é a sua casa, fale de onde ela está localizada, como são os trabalhos e tudo mais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Primeiramente, um Saravá fraterno, que é uma palavra que eu sempre uso, né, nos meus diálogos. Eu me chamo Antônio, mas mais conhecido como Tom, né? Todos me conhecem como Tom. Nossa casa fica sediada na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? E a nossa casa tem esse nome dado como Lar de Francisco, por São Francisco de Assis, por uma afinidade muito forte minha, né? Da pessoa de Francisco de Assis, daquele espírito extremamente elevado que sempre nos mostrou que a humildade era o melhor caminho, o menos era sempre muito mais importante para se chegar em algum lugar. Então, essa simplicidade sempre me tocou desde muito novo, desde sempre, né? Quando eu não sou daqui, eu sou do norte do Brasil, sou de Manaus, Amazonas, e nesse momento, quando eu morava em Manaus, eu tinha muita ligação, né, com Francisco de Assis, e essa ligação nunca se rompeu. Ela sempre esteve ali, de repente adormeceu durante um período, né? E quando eu tive contato com banda, isso há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar dentro de um terreiro de Umbanda, aquilo sempre ficou ali, guardadinho, né?
foi guardadinho. E no momento exato, quando foi necessário, a gente trouxe isso à tona, né? Eu trabalhei dentro de poucas casas antes da gente montar, eu e a minha esposa, a gente montar o Lar de Francisco, mas sempre com a orientação dos guias, dos protetores espirituais das casas, falando para a gente, olha, no momento você vai ter que tomar a tua responsabilidade. E eu corria a léguas disso. Porque eu falava assim, gente, tomar conta de uma casa, cuidar de pessoas, isso é uma coisa muito complicada. Mas em um determinado momento, no finalzinho da pandemia ali, no dia 20 de janeiro de 2022, nós resolvemos dar o pontapé inicial. Nós montamos primeiramente um grupo de estudo, e esse grupo de estudo continuou durante uns 6 meses, depois fechamos para reuniões mediúnicas para aquele grupo, que era um grupo muito pequeno de pessoas, e fomos montando ali. Um ano depois desse processo todo, a gente abriu a casa para atendimento fraterno mesmo, atendimento de consulta, né, com as entidades. Foi quando a gente deu o nosso pontapé inicial, e nós éramos em 3 médios de atendimento só. Então, assim, era desafiador, porque era tudo novo, a gente estava num lugar emprestado, e era aquela confusão, aquela loucura, e a gente, obviamente, como eu acredito que muitas das casas de Umbanda são assim, é coisa muito simples, não tem movimentação financeira, porque tudo é uma questão de mantida por nós mesmos, e a gente foi montando esse processo de tal maneira que um conseguiu uma coisa, outro trouxe uma coisa, aí vem um armário que ninguém usava disso, e montava aquilo, e compra vela, e era aquela coisa. Mas era uma coisa assim tão gostosa, porque a cada sessão de atendimento, a gente tinha uma coisinha nova, não tinha banco, a gente recebia doação de gente que ia na assistência. Ah, eu trouxe um banco hoje para deixar aqui para vocês, para doar para casa de vocês. E foi acontecendo. Até o momento que a gente teve um processo que a gente mudou para um local alugado, e começamos realmente um atendimento muito maior. Nossa casa é uma casa pequena, ela não comporta muitas pessoas por conta do espaço, que a gente tem um espaço muito miúdo, mas é uma casa que a gente tem muita alegria de estar todo mundo unido, de estar todo mundo junto ali nesse propósito de fazer, de prestar caridade, né? Somos direcionados por o nosso mentor espiritual é o Pai Inocêncio do Cruzeiro, né? Juntamente com o Caboclo Flecha Azul. E também tem um franciscano que trabalha na linha de trabalho da nossa casa, que chama-se Irmão Marcos. Ele é o que dá esse direcionamento nesses trabalhos mais ligados à linha de Simiromba, né, de São Francisco de Assis, e ele que dá as orientações nesse sentido. Maravilhoso. E é curioso ver como é que o Caritas também nasceu bem parecido por aí. Começamos bem pequeno, já lá no nosso caso foi um ano talvez antes, 2021, quando a gente começou também, estava na pandemia com todos esses desafios em lugares emprestados até chegar à nossa casa. Eu imagino que seja bem parecido os desafios que nós tivemos. Obviamente que no Brasil tem uma série de facilidades quanto a elementos ritualísticos que a gente não tem por aqui, mas até já descobrimos, porque tem muitas casas, as botânicas que tem aqui nos Estados Unidos, que são casas que trabalham para as santerias, que é uma versão, vamos dizer assim, por falta de um melhor termo, do candomblé ligado ao pessoal de Cuba, de Porto Rico e da América Central. Então, são os mesmos orixás iorubanos, enfim, tem uma série de relações. A gente acha a imagem de preto velho igual que a gente tem no Brasil, até para acabar com aquela mística de que preto velho só tem no Brasil e na Umbanda, tem no mundo todo, porque é a manifestação da ancestralidade. Então, é muito bonito a gente ver isso. E aí, quando eu lhe convidei, como eu faço com todos, eu pergunto, vocês querem participar? Você aceitou de pronto? Foi uma felicidade. E eu perguntei qual o tema que você gostaria de falar. E aí você me trouxe impermanência nas casas de Umbanda, uma necessidade ou uma consequência? Por que você escolheu esse tema, pai? Eu acredito, pai Glauco, que é um tema extremamente interessante, porque ele nos convida a entender como que isso acontece, né? O termo impermanência, ele é muito, muito interessante. Parece uma palavra nova, né?
mas não é uma palavra nova, é uma palavra super antiga. Ela vem lá do budismo, né? Já é uma coisa muito comum, porque impermanência é o ato de viver. Nós somos seres impermanentes, constantemente. Então, eu trouxe com um viés de tentar entender como que acontece esses processos, porque nosso processo religioso, a nossa religião, ela não é uma coisa estática. Ela evolui como todos os processos evolutivos. Então, eu trouxe essa ideia para convidar a gente a pensar sobre os processos, porque impermanência é a continuação, é algo cíclico, algo começa, algo termina e recomeça e continua. Então eu trouxe para convidar a gente a refletir a respeito desse processo, por quê? Será que realmente é uma necessidade ou é uma consequência? Né? E aí, quando a gente fala sobre a impermanência, ela é uma lição para trazer a gente para pensar nesse sentido de que, se tudo é uma coisa cíclica, em um momento fomos crianças, somos adultos, daqui para frente mais seremos idosos e tudo mais, e isso faz com que a gente vá criando laços e rompendo laços e se modificando. O que eu tinha de consciência antes já não é a mesma coisa. Eu já modifiquei por conta da vivência que eu tenho. Então, essa impermanência, ela é natural do ser humano. Por isso que eu sempre trago a ideia de que a impermanência, ela não é uma coisa estática, né? E a gente precisa consolidar na nossa mente que essa impermanência nas casas de Umbanda acontece dessa forma. O que antigamente podia ser uma prática extremamente comum, hoje em dia já não se tem aquela mesma função. E eu estou falando aqui não é de fundamento. Fundamento é uma coisa que não se modifica, ele é constante. Mas existem certas práticas, certas ritualísticas dentro de alguma casa que com o tempo ela vai caindo, talvez até no processo, como o processo de evolução mesmo, vai caindo em desuso. E aquilo vai se rompendo e vai se perdendo, se perde o vínculo. Mas a gente precisa entender que essa impermanência ela tem que ser observada por um olhar um pouco mais crítico. Talvez seja um olhar de que você precisa entender o que são esses ciclos, como que isso acontece, se ela é uma coisa linear ou se ela é uma coisa que acontece, fecha ciclo e se renova em outra proposta. Então a gente precisa entender muito sobre isso, entendeu? Sim, e eu acho que a própria lei natural da vida, ela mostra que somos impermanentes enquanto seres encarnados, né? Os ciclos da natureza, a forma como a humanidade decidiu medir o tempo, ela fecha um ciclo, abre um ciclo. Todo ano a gente faz aquela renovação. Então, eu acho que é natural do ser humano a gente modificar-se. E até para isso que a gente encarna, para a gente progredir. E você também falou uma coisa fundamental. Tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam. Tem coisas que vão permanecer ainda que a minha vida termine e ela vai seguir sendo como ela é, porque há leis, principalmente aquelas divinas, que vão ser imutáveis, não estão sujeitas ao peso do tempo, porque Deus não aprende mais nada, senão ele não seria Deus. Eu sei que é difícil para as pessoas compreenderem isso, de achar que a coisa tem que ter um progresso constante, mas se Deus se surpreender, se Deus tiver alguma novidade nas leis fundamentais dele, ele não é Deus, porque ele simplesmente está descobrindo coisas novas. Eu acho que essa situação que você bem narrou, ela acontece naturalmente, né? E a impermanência nos terreiros, e principalmente na Umbanda, que é uma religião universalista, ela traz, e se a gente olhar para a história de 1908 para cá, para pegar uma data, a gente vai ver que houve um progresso naquelas entidades que se manifestavam, até mesmo na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, começou com um caboclo, com chefes das 7 encruzilhadas, veio o Pai Antônio, depois veio o Orixá Malé, enfim. Houveram ciclos que surgiram e terminaram, porque depois o Orixá Malé também desapareceu, não voltou mais, por exemplo. Mas é importante a gente ressaltar que isso tudo tem que vir de lá para cá. Essas mudanças vêm da espiritualidade para nós encarnados, e não ao contrário. Eu fui na casa do meu tio e eu achei legal que tem que ter uma imagem de, não sei, de
Oxumaré quando a sua casa, por exemplo, não faz culto, não presta culto a Oxumaré. Então não é porque na casa do seu tio tem que todos os terreiros de Umbanda tem que ter. E essa impermanência da modificação, da transformação é importante. Talvez essa coisa do culto aos orixás também seja fundamental para a gente entender a diferença, que não vai mudar isso, não vai mudar as entidades dirigentes, mesmo que o médium líder desencarne e venha outro, a entidade dirigente vai continuar sendo a mesma, talvez com uma nova cara de alguém com uma procuração para trabalhar num médium diferente, mas continua sendo igual. Sim. Mudam-se as pessoas, mas continua-se o trabalho. E aí eu te pergunto, você acha que essa característica, quando a gente pensa na sociedade tendo cada vez menos paciência, né? A gente vê relações de 30 segundos, a gente vê pessoas com dificuldade de perdoar, de se adaptar, de querer continuar, né, de insistir naquilo que uma vez fez sentido e que, obviamente, vai passar por altos e baixos, como toda relação. Mas isso eu vejo que, por conta, talvez, das redes sociais, aflorou muito isso dentro dos terreiros de Umbanda. Você acha que isso é uma coisa recente ou isso já existia antes? Qual é a sua visão, pai, sobre isso? O próprio termo impermanência ligado a essa questão da Umbanda, ele é uma lição de humildade. A gente tem que ser humilde, ter fé para que deixe os ciclos acontecerem. Só que tudo hoje em dia é tudo ao toque, tudo é muito fácil, as comunicações se perderam. Eu, como professor, né, eu lido muito com alunos no dia a dia e eu percebo muito que, eu até um dia desse conversei com os alunos e falei com eles exatamente sobre isso. Hoje em dia é tudo tão rápido, tão ágil, o acesso às redes sociais é tão absurdo e fácil que as pessoas não têm mais comunicação verbal. Não conversam, elas não têm diálogo a respeito de um assunto. O assunto caiu na mídia, virou uma trend, que eles usam muito disso hoje em dia, e aquilo vira febre. E é uma coisa meteórica, vem, acontece, daqui a pouco já vem outro em cima, e essas relações, elas ficam fadadas a essa loucura, que é esse acesso à informação, porém sem ter um conteúdo verdadeiro em cima daquilo. As informações ficam muito fracas, sem base, sem um poder de persuasão mesmo nas pessoas. Não faz com que aquilo naturalmente toque no interior do indivíduo, transformando ele de alguma forma. Aquilo é algo passageiro. A gente percebe muito, pai Glauco, que as redes sociais, elas são extremamente úteis. Não estou aqui em nenhum momento, né, para trazer aquela ideia de que, pelo amor de Deus, não usem redes sociais, não. Mas eu acho, e eu até uso muito isso para os filhos da nossa casa, que assim, tomem cuidado. Tudo a gente pode ler e absorver, enxergar tudo. Mas o que você vai colocar para dentro de si, isso é algo importantíssimo. A gente precisa entender que nem tudo. O que tu exemplificou a respeito de uma imagem, de um orixá que não tradicionalmente pertence a todas as casas, né? Eu tive na nossa casa, quando a gente foi formular e foi orientado a fazer, nós cultuamos na nossa casa Nanã e Omolu. E aí, mas por que Omolu? Porque assim, a orientação do Pai Inocêncio é cultuar Omolu e Nanã, além dos outros orixás que já são mais comuns da Umbanda. E assim, foi uma coisa muito engraçada, porque as pessoas ficavam assim, mas por quê? E aí a gente, na nossa casa, nós não usamos nada de elemento no sentido de ter imagens, estátuas e coisas assim. E foi uma outra questão. Então, assim, nessa questão que você traz para mim da rede social, dessas informações, eu vejo muita desinformação. É natural. Existe muita desinformação. As pessoas acham que, como a nossa religião, ela não existe uma coisa muito, que eu posso falar, como existe no kardecismo, que é uma coisa sistematizada, cada casa tem influência, obviamente, do dirigente que a direciona e tudo mais, acaba que sempre vai existir, por conta dessa desinformação que a gente nota visivelmente nas redes sociais,
um padrão que fica assim. E você? Por que você não faz isso? Se é que faz isso. Então fica sempre como se fosse uma situação de querer usar um como padrão geral. E isso não existe. Eu acredito que na tua casa isso também possa existir, porque eu vim em tal lugar, coisa acontecer. Tudo bem. Ok. Você olhar, por exemplo, nós temos aqui dentro de Minas Gerais, tem várias casas. Na cidade na qual eu moro, são muitas as casas que tem. E tem casas que têm uma ligação muito mais ritualizada com orixá. Outras casas que não têm. E quem está errado? Ninguém. O que é importante entender que essa desinformação que a gente vê muitas vezes nas redes sociais é o prejuízo que o acesso traz para a gente. Exato, porque a gente tem que entender que cada terreiro de Umbanda, e talvez a beleza da Umbanda é que nos reconhecemos como umbandistas, mas não temos uma federação que vai estipular rituais, formas nem linhas de trabalho. Entende-se que é o mínimo necessário, obviamente, para que a gente também não banalize o uso do nome, mas eu acho que ninguém é capaz de dizer isso é Umbanda, isso não é Umbanda. O que eu sempre digo, e aí até me lembrou de falar uma coisa que eu sempre falo no começo das lives, que ainda não está tarde para dizer, é assim, se você que nos está acompanhando vai escutar cá hoje uma coisa diferente do que o seu dirigente ou a sua dirigente vai falar, fique com a do seu dirigente. Por quê? Porque cada casa, cada egrégora espiritual tem o seu ritual, a sua doutrina baseado na entidade espiritual que lidera aquele trabalho. Não tem melhor, não tem pior. Na nossa conversa informal, a gente até fez um comentário onde eu fiz um paralelo com relação a isso, que é a questão, por falta de um uso melhor e que vai ser de fácil entendimento para todo mundo, cada terreiro de Umbanda a gente entende, todo mundo repete por aí, que é um hospital. Só que é um hospital que tem características e funções e especialidades. Então, um terreiro ele trabalha com ortopedia, o outro trabalha com cardiologia, o outro trabalha com oftalmologia. Então, eu não posso quebrar o meu pé e ir num cardiologista e querer que ele faça a coisa que um outro médico faria, que um ortopedista ou uma clínica apropriada faria. No final das contas, a gente entra no terreiro e tem que respeitar a doutrina da casa. Por isso que tem que ter muito cuidado, pai, porque hoje as pessoas vão na casa uma, duas vezes e na terceira já quer botar roupa. E tem gente que permite que isso aconteça, o que é muito perigoso. Então a gente cria pessoas infiéis, efêmeras, que estão ali muitas das vezes só pelo fenômeno da incorporação, ele não quer se modificar. E o médio de Umbanda, como diria o pai Pedro Miranda, a Umbanda é para todo mundo, nem todo mundo é para Umbanda. Ou seja, eu posso ser consulente a minha vida inteira. Vou lá, vou tomar passe, vou fazer corrente, vou receber aconselhamento, vou ser umbandista. Porque, diferentemente das outras religiões, talvez a possibilidade da pessoa entrar para um corpo mediúnico, por uma corrente mediúnica, faz uma confusão grande, porque assim, as pessoas podem olhar, o pai Glauco, o pai Tom, eles são sacerdotes. Não todo médio de Umbanda é sacerdote da sua cabeça. Então, se você não quer se comportar como um sacerdote, se você não quer modificar a sua vida, porque quando a gente começa o trabalho espiritual, não é mais o Glauco que eles veem na rua. Eles veem seu Ogum Matinata, eles veem Pai Francisco, eles veem Dona Maria Mulambo, eles vão ver as entidades. Então eu não posso ser um santo dentro do terreiro, falando bonitinho, e a minha vida do lado de fora está virada do avesso. Porque totalmente. Eu não estou respeitando a minha entidade, nem muito menos o gongá que eu estou vibrando. Então, existe hoje uma rotatividade muito grande, seja de médiuns, seja de consulentes também, né? Porque as pessoas, quando vão numa casa e não conseguem o que ela quer, ou não escutam o que ela gostaria de escutar, esse centro é ruim. Vamos para o próximo. Você acha que isso sempre existiu ou que está aumentando essa frequência nos últimos anos, pai?
Eu acho muito engraçado, Glauco, por conta de uma situação. Por exemplo, na nossa casa, a gente tem uma forma de tratar as pessoas que vão. Eu quero entrar para trabalhar na casa. Eu falo assim, tá. Aí obviamente, eu faço a entrevista com a pessoa para conversar e tudo mais. E assim, a pessoa realmente é do jeito que tu falou. A pessoa vai 2 vezes, 3 vezes. Se eu quero entrar, quero botar roupa branca, quero trabalhar, porque aqui faz todo sentido. Eu falei assim, mas já? Tão rápido assim? Isso não funciona dessa forma. Aqui dentro do Lar de Francisco, a gente tem uma conduta diferente. Geralmente, via de regra, para a pessoa entrar, a gente tem um sistema, não sei se é parecido com algum lugar, eu não sei porque a orientação que a gente teve foi seguir isso. A pessoa tem que ir, no mínimo, provavelmente uns 6 meses na assistência, para ela ir entendendo se aquilo faz sentido, permanecer na assistência com assiduidade, estar ali para entender como que aquilo funciona, se aquilo realmente faz sentido. Porque tu imagina, você entra para dentro de uma religião, você não sabe nem como funciona aquilo, como que aquilo se relaciona. E é o que tem acontecido muito com as pessoas. As pessoas são extremamente imediatistas e elas simplesmente vivenciam dessa forma. Eu quero entrar para dentro de um terreiro, eu achei bonito porque eu vi um brado de um caboclo, ouvi um vovô, uma vovó que falaram palavras que me acolheram, pronto, aquilo faz sentido na minha vida. Eu falei assim, não, gente. Vocês têm que ter consciência do compromisso que era estar dentro de uma casa de axé. E entender como que isso vincula na tua vida, se aquilo realmente faz sentido. Eu sempre trago isso para os filhos da casa, quando eles pedem, assim, olha, fica mais um tempo na assistência, você precisa de aprender mais algumas coisas, observar mais algumas coisas. E aí, quando vem a orientação de, olha, pode conversar com essa pessoa, beleza. Aí chego na pessoa e falo assim, olha, eu vou convidar você para conversar, e aí eu falo os pormenores de como que acontece isso. Mas, assim, é muito delicado hoje tudo. A rotatividade, nessa pergunta que tu trouxe para mim, ela é absurda, por falta de comprometimento. Claro que, Pai Glauco, né, como responsável na casa e compartilho essa responsabilidade com a minha esposa, com a Alice, nós somos extremamente minuciosos. Claro que em algum momento a gente pode falar, a gente é ser humano, né? Não tem como, ninguém tá protegido nesse sentido. Claro, a gente é ser humano, pode falhar em algum momento ou outro numa escolha, numa decisão. Mas a gente tem vinculado muito as nossas orientações tudo ao que o pai Inocêncio, que é o responsável da casa, orienta. Se ele falou, a gente põe como uma lei, uma coisa verdadeira que tem que ser seguida dentro da casa. Se ele orienta a fazer dessa forma, é dessa forma que vai ser feita. E quando você conduz o seu trabalho mediante a espiritualidade, tomando conta desses detalhes, a coisa acontece de uma forma diferente. Porque eles não vai ter meio termo, não vai ter aquela coisa, isso aqui é bonitinho, aquilo lá é bonitinho. Não, aquilo lá, o que é certo, o que é errado. Então não tem como trazer para o nosso contexto essa ideia. Então, assim, quando você fala para mim sobre os médiums, né, os filhos da casa e também os consulentes, eu acredito, né, de 20 anos para cá, eu acredito que como a nossa religião nas redes sociais se tornou um pouco pop, eu falo que está meio pop, está muito né, em alta, as pessoas, todo mundo leu ou ao menos observou a vivência dentro de uma casa, porque é muito engraçado que é um recorte muito miúdo para você ter uma noção do que acontece dentro da casa do outro. 30 segundos de TikTok já basta, pai, hoje em dia. Pois é. Aí o que acontece? Quando você percebe isso e vê que o recorte mínimo de 30 segundos, como tu falou, ele já literalmente vira um pai de santo e tá apto a abrir a sua própria casa e fazer todas as situações. Só que aí por trás tem uma coisa tão grande, são tantas camadas que existem nesse processo, até que eu fico pensando, você vivenciou isso, eu vivenciei isso, a abertura de uma casa é um processo tão rigoroso, tão milimétrico, tão cauteloso, que as pessoas simplesmente hoje abrem e fecham casas e sem nenhuma ou qualquer cautela de fazer isso. Então, assim,
Um filho sai de uma casa, monta a sua própria casa. O outro filho sai dessa outra casa que montou e vai montando e vai. Eu não estou falando que a gente não possa fazer com que a nossa religiosidade cresça. Pelo contrário, essa é a ideia do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que as coisas cresçam, evoluam, só que a gente tem que entender que a gente precisa saber o contexto que a gente está se colocando, né? Eu vejo É muito. porque antigamente, pai, quando a gente pensa, você tocou aí no chefe, no Caboclo das Sete Encruzilhadas, e eu sempre gosto de relembrar que para você ser cambondo, até hoje, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, demora 10 anos. 10 anos. Não vai ser 2 anos de fenômeno mediúnico que você vai ser capaz de ser um dirigente. Lá, e na maioria das casas centenárias e sérias que tem por aí, isso é um processo lento. Porque, primeiro, que o desenvolvimento mediúnico não acaba nunca. Segundo, Nunca. que para você fundamentar uma casa desde o plano espiritual é complicado, mas obviamente que a espiritualidade toma conta disso. Do lado material, ninguém faz nada sozinho. Se você não tem pessoas fiéis que estão no mesmo propósito, que estão ali remando, sem vaidade, sem ego, sem disputa de poder ou de cargos, não funciona, né? O peso do tempo sempre vai acabar com isso. E esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, ele sempre gera dor, né? Tanto para quem fica quanto para quem sai. É um momento de complicação e todos nós ficamos. Nenhum de nós que somos dirigentes, quando vê alguém partir, principalmente pelos motivos errados, a gente sente uma dor muito grande. A gente sente uma impotência, às vezes, no sentido de você deveria ficar cá, porque a Umbanda não repele, a Umbanda acolhe. A gente entende que é dentro do terreiro que a gente vai se transformar, se você quiser, assim. Então eu te pergunto, para você, na sua opinião, baseado no que você já tem vivido, essa saída é uma falha da casa ou é uma parte desse processo evolutivo da pessoa, por exemplo? Olha, o pai Glauco, em algum momento, talvez eu já tenha tido essa impressão de temer falhar, né? E naturalmente a gente com essa cautela que temos de tomar cuidado, de observar isso, a gente tem medo de falhar porque somos seres humanos. Mas eu acredito muitas vezes que talvez seja muito mais por parte daquele que sai. Claro que a gente tem que avaliar as situações muito específicas, né? Porque quando uma pessoa sai de uma casa, a gente, como dirigente, como responsável da casa, a gente fica triste, sim, porque a gente cria conexão com as pessoas, a gente cria conexão com toda aquela egrégora que trabalha junto com a pessoa. E quando a pessoa usa, né, talvez muitas vezes, pela palavra que você falou agora há pouco tempo, que foi a vaidade, que se sente tão numa posição tão elevada, porque agora eu já adquiri, é o que eu falo. Eu sempre falo para os filhos da nossa casa, desenvolvimento mediúnico é para a vida. Ele não acaba no momento que você é liberado para fazer atendimento, né, através de consulta com as entidades, não. O desenvolvimento mediúnico ele é eterno, até o dia que você vai dar o seu último suspiro lá e falar assim, ó, agora foi. Mas as pessoas acham que meramente começou a trabalhar mediunicamente, né, nessa questão de dar passe, de consulta, elas estão prontas, estão aptas. E aí a vaidade vai no talo, né, porque eles acabam achando que eles são detentores da sabedoria e muitas vezes acabam se enfiando num meandre de energias tão delicadas e tão complicadas que às vezes eles não têm nem a capacidade de lidar com aquilo. Como você bem mesmo falou, essa questão de a nossa religião ela é a religião do acolhimento, do acolher. E a gente também tem que acabar acolhendo esse momento. Se aquele praticante sente no momento no coração dele que ele está apto a isso, por mais que muitas vezes você no seu íntimo fale assim, não tem condições, você tem que acolher. Tem que acolher para que ele entenda que aquele processo é um processo realmente de impermanência. Mas aí que cabe a pergunta: é uma necessidade ou uma consequência da busca incessante dele por ser
um título como se fosse de nobreza. Parece que a partir do momento que eu viro um médium de trabalho, eu tenho um superpoder. Agora eu posso deixar minha entidade dar consulta e trabalhar e fazer isso. E aí, a caridade que você está indo prestar se rompe, se perde total sentido naquele processo. Porque quando se vincula uma casa, eu não estou falando que o médium tem que ficar eternamente vinculado a uma casa se aquilo não faz sentido para ele. De fato, se não faz sentido, ok, deve seguir o caminho dele. Mas ele precisa se questionar se de fato essa escolha é uma escolha saudável ou se é um delírio da mente dele. Entende? Perfeito, pai. Tem uma pergunta aqui do Wellington que ele faz assim: existem motivos diferentes pelos quais um médium pode optar sair da casa. Há algum exemplo de quando uma casa pode falhar no acolhimento necessário? Olha, Difícil. eu acho complexo a pessoa. A pergunta é uma pergunta muito interessante, mas assim, se a casa realmente está falhando no acolhimento, a casa precisa, obviamente, repensar, recalcular a rota e fazer diferente. Eu, eu tive poucos contatos com outras casas, o pai Glauco, e todas as casas sempre tinham acolhimento. Na última casa que eu trabalhei, antes da gente fundar o Lar de Francisco, o acolhimento talvez seja o melhor acolhimento que eu tive na vida. A nossa mãe de santo, a mãe Iracema, ela era uma pessoa que firme, sabe, de postura muito séria, mas assim, era de um amor que transbordava de tamanho. Era uma casa de chão batido, sabe? Aquela coisa bem simples, com as bandeirinhas, aquela coisa bem antiga mesmo. E ela era assim, ela era aquela pessoa que não era a pessoa de ficar abraçando ninguém, não. Mas o olhar dela era um olhar que transbordava tanto amor, tanto afeto, que a gente se sentia acolhido naturalmente. Sabe? Ela vinha, tinha um contato, ela chamava a gente, abraçava e tal, mas era mais assim no olhar. Mas assim, quando você pensa numa casa que você não se sente acolhido, aí eu acredito sim que é o melhor caminho você se deslocar e falar assim: olha, eu agradeço a minha estada nesse ambiente, mas não faz mais sentido. Isso pode acontecer justamente pelaquela questão que eu te falei. Nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, a gente pode falhar. Só que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham espaço aberto. Dentro do Lar de Francisco, eu falo com todos os nossos filhos, os nossos trabalhadores. Gente, eu estou aqui para ouvi-los, para orientá-los. Se tiver alguma coisa na condução do meu trabalho que seja alguma coisa que está desrespeitando alguém ou que está sendo de forma rude alguma coisa, me falem. Porque eu tô aqui para aprender também. A gente está ali exatamente desenvolvendo a nossa mediunidade junto com todo mundo. E eu tô sempre aberto. Eu só não quero, é o que eu sempre falo, eu só não quero ter surpresas. De repente de acontecer uma coisa que podia ter sido simplesmente resolvida de uma maneira simples. Mas quando a gente vê, quando esse irmão fala pra gente assim, sobre essa questão de não se sentir acolhido dentro de uma casa, a gente precisa ter muita cautela. Porque justamente a Umbanda é acolhimento. Se uma pessoa chega na tua casa e não se sente acolhido, primeiro, são duas vertentes que a gente pode trabalhar aí. Será que ele está bem espiritualmente falando para se sentir acolhido? Será que ele não está passando por um momento de alguma situação delicada que aí vale a pena investigar ou trabalhar ou abrir uma conversa? Se é um filho da casa e ele fala que não está sendo acolhido, eu vou conversar com ele. Vou dizer, mas o que está acontecendo? Eu vou perguntar, vou questionar e vou tentar de alguma forma, através do diálogo tranquilo e sereno, buscar um meio para conseguir trazer isso para um equilíbrio. Agora, se é uma pessoa de fora, eu acho que isso causa mais mal-estar. Se tu vai numa casa pedindo ajuda espiritual e você não se sente acolhido, eu acho que isso aí é algo muito mais pesado, entendeu? E pai, você falou uma coisa fundamental que nenhuma casa, nenhum ser humano é infalível, todos vão cometer erros. Existe também, às vezes, uma grande confusão entre acolher e aceitar tudo. Há dois pontos aí bem cuidadosos que nós temos que ter.
tem gente que é mimado, tem gente que acha que é do meu jeito ou não é, ou não sou acolhido, ou quero falar de coisas que eu não sei e quero obrigar que as pessoas me escutem. Eu acho que o fundamental é o respeito. Você pode e deve discordar do seu dirigente. Busque conversa, pergunte com respeito, com atenção, buscando compreender. Porque como a gente falou lá no começo, cada casa tem um fundamento. E às vezes nós, dirigentes materiais, estamos fazendo uma coisa que são as entidades que estão pedindo que eu talvez não fizesse daquela forma, mas que foi ordenado. Eu sempre falo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. No final das contas, a casa não é minha. A casa é de São Francisco de Assis, do seu Ogum Matinata, e eles determinam o ritual e a rotina. Agora, se eu não estou me sentindo acolhido, eu tenho que fazer a minha voz chegar. Se eu sou médium de uma casa e eu não sinto que aquela casa está me acolhendo e eu sinto que há alguma coisa para ser trabalhada, eu tenho que me expressar, eu tenho que levar, eu tenho que procurar a conversa, eu tenho que ir atrás. Porque imagina uma casa que tem 300 médiuns. Se o pai ou a mãe de santo for ficar tomando conta de cada cabeça, ele não vive. E diferentemente de outras religiões, nós da Umbanda temos trabalho, temos família, temos outras obrigações para fazer. Então, se eu estou sentindo que tem alguma coisa desregulada, eu encorajo a todos. Procurem o seu dirigente, peçam para conversar. Se você está numa casa que não tem diálogo, se você está numa casa que é só vareta na cabeça, aí, meu amigo, como diria seu cobra coral, você não é uma árvore, se mexa, né? Porque é óbvio que tem que ter o fundamento, é óbvio que tem que ter o acolhimento e é óbvio que a gente tem que saber separar o joio do trigo, porque às vezes o que um quer, às vezes é melindre, às vezes é carência e nem sempre é possível a gente tratar todos iguais, porque não somos, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu acho que a Umbanda traz uma coisa fundamental que a sociedade tem que aprender, que é a equidade. A Umbanda vai te dar o que você precisa. Não é igual para todo mundo. Tem alguns que precisam mais, porque isso é uma característica cristã. Aquela parábola do filho pródigo mostra isso e 99% da população não aceita aquilo como sendo verdade. Porque, olha, um filho que pegou a herança, foi para a festa, torrou tudo, lá. Quando ele volta, o pai corre para receber ele, mata o melhor gado. E o filho que ficou, ele não recebe os mesmos louros. E as pessoas não compreendem que é muito importante que a gente não deixe nenhuma peça do rebanho se perder. E também quem ficou para colher louros ou ficou porque estava realmente querendo? Eu acho que essa parábola é fundamental para a gente entender o que é a equidade que o cristianismo mais puro, que é a manifestação espiritual da Umbanda, traz. A gente vê isso no atendimento das entidades. Chega uma pessoa diferente da entidade, às vezes com problemas muito parecidos, elas recebem respostas diferentes e elas recebem instruções e até colhem resultados diferentes, porque o que você quer nem sempre é o que você precisa e, às vezes, o que você precisa é um pouco diferente do que você está querendo. Então, compreender isso é fundamental. Eu acho que é muito bonita essa pergunta do Wellington, é muito boa, porque ela permite que a gente faça essa reflexão. Nós não somos iguais. Não adianta a gente achar que a gente vai ter um tratamento igual para todos. Cada um de nós temos necessidades diferentes. E assim como eu cuido dos meus filhos de sangue com necessidades diferentes, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, tentamos dar a mesma educação, porque, de novo, o tempo passa, a gente falha, mas eu dou para um uma coisa, para o outro eu dou outra. Tem um que tem que dar um pé na bunda, tem outro que tem que segurar o arreio. Sim. Não adianta, porque eles são diferentes. E isso acontece também dentro do terreiro. Então, às vezes, isso também gera fofoca, isso também gera ciúmes, isso também acaba gerando motivos pelos quais as pessoas vão perdendo o propósito, né? O seu Ogum fala para todo mundo assim, lembra de hoje, do primeiro dia que você está aqui. Lembra do porquê você está entrando. Lembra do que você está buscando. Porque daqui a pouco
o fenômeno mediúnico vai normalizar, daqui a Sim. pouco o som do atabaque já vai ser normal, daqui a pouco a sua pele não vai se arrepiar mais como antes, e aí vai ser sobre relacionamentos. E aí, se você transforma a sua presença dentro do terreiro somente numa coisa social, você perde fundamentalmente o propósito. E isso gera muito problema. E aí tem inclusive uma pergunta que eu quero fazer para você é assim: como que você acha que a liderança da casa pode acolher e compreender esses ciclos de entradas e saídas sem gerar ressentimentos? É desafiador, absolutamente, né? É desafiador porque, obviamente, quando a gente está empenhado num processo de acolher o outro, a gente vai trazer. Claro que a gente não vai mudar a casa para atender a expectativa de ninguém, né? Porque a gente segue uma orientação e aquela orientação ela tem que ser meio que perpetuada naquele processo. Mas, assim, sem sentir esse ressentimento, seres humanos são falhos por natureza, mas a gente tem que sempre buscar uma forma de nos equilibrar e de entender que isso faz parte da vida. Talvez você, como dirigente de uma casa, você não acha que aquele momento é o momento da pessoa sair. E ok, é uma impressão que tu tenha. Mas se ele não faz, se para ele não faz mais sentido, será que vale a pena você ficar se ressentindo por conta disso? Não tem cabimento. Se para o outro não faz sentido, se as orientações que você traz dentro da casa, que né, geralmente não são orientações dadas pelos dirigentes espirituais, se para ele já não faz mais sentido, porque eu vi numa casa de uma forma, eu vi de uma outra no TikTok, no Instagram, de uma outra forma, ok. Se ele leva aquilo para si, como que tu vai ficar se ressentindo disso? Então, assim, é opcional. Ou tu vai lidar com isso de uma forma assim, ok. Claro que, vamos ser sinceros, ô Glauco, esse movimento de sair é ruim. Perder nunca é bom. A não ser quando você já sente que aquilo não faz sentido. Mas assim, é muito ruim, é doloroso? Sim, porque você se conecta com as pessoas, é o que eu já falei anteriormente. Mas não tem como ficar nutrindo algo por alguém que já não sente a mesma situação. Quando você falou agora há pouco sobre essa situação de que a pessoa fica naquele frisson quando começa a trabalhar, aí o toque do atabaque te deixa, né, arrepiado e tudo mais, e realmente vai, é que nem uma paixão avassaladora. Ela vem e te deixa assim agoniado. Quando vai se tornando o que a gente considera como amor mesmo, de estar junto ali no dia a dia, faz diferença. E é o que eu sempre falo com os meus filhos de santo. Não existe e não adianta. Não adianta. Aqui dentro nós estamos para praticar uma coisa que é muito importante, que eu aprendi há muitos anos atrás e eu levo para minha vida. Se não houver reforma íntima do indivíduo, não resolve nada. Aquilo vai ser só uma bengala espiritual que vai servir por um momento. Daqui a pouco você quer pegar uma outra coisa e vai só aumentando. Então, se aquilo não faz sentido para você, porque eu falo assim, vocês estão trabalhando dentro do lar de Francisco, beleza, mas vocês não estão trabalhando para o tom, não. Vocês estão trabalhando para a espiritualidade. O sagrado é muito importante. O estar conectado nesse sagrado, nessa egrégora, é mais importante. O Tom está sendo dirigente agora, encarnado nesse momento, mas eu não sou o detentor da sabedoria do mundo. Então, se eu, de alguma forma, não fui bacana em alguma situação, como eu falei anteriormente, me falem. Eu vou mudar, eu vou entender o que eu fiz de errado ou o que eu tomei de posição. Agora, se é o que muitas vezes acontece, tu até falou anteriormente sobre a questão do milindre, é isso. As pessoas, quando elas são atendidas nas suas expectativas, ok, o negócio flui, em algum momento, elas, de alguma forma, são puxadas, chamadas a atenção no sentido assim, olha, isso aqui não tá legal, pronto. Aí o milindre cresce, a vaidade entorpece e as pessoas ficam num desequilíbrio emocional tão grande que elas não conseguem enxergar que estão vivenciando essa situação.
Eu vou aproveitar esse momento para dar uma pausa dramática para a gente refletir sobre o que você falou e também para saudar os irmãos das casas amigas que estão conectados aqui conosco. Tem o pessoal do Jeta, tem a São Miguel Arcanjo, tem a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, grandes amigos. Então agradeço a presença aí de todos vocês e mandem perguntas, participem, porque sempre são situações comuns em todos os terreiros, né? Eu acho, pai, que tudo como na vida, principalmente num trabalho espiritual, a gente passa por momentos, ciclos, né? Próprios momentos emocionais, de relacionamentos fora do terreiro, que podem afetar a nossa vida, o nosso trabalho, doenças. Tem uma série de coisas que vão influenciar a forma como a gente vê o mundo. Eu acho que mais do que você ficar num lugar que você não está se sentindo bem, é você sair bem daquele lugar, né? Porque amanhã eu posso querer voltar. Amanhã a minha vida pode mudar, eu posso refletir, e às vezes há oportunidades que são perdidas e as portas se fecham e não vão se abrir mais pela forma que você saiu. Você até comentou aquela mensagem de Exu que falava disso, que é fundamental a gente ter essa questão da gente entender isso, né? Porque é óbvio que nós dedicamos o nosso tempo, né? Em geral, as casas de Umbanda que seguem a linha do Caboclo das Sete Encruzilhadas, da Umbanda tradicional, são casas totalmente caritativas, tudo é feito como deveria ser feito, né? A manifestação do espírito para a prática da caridade. Então a gente dedica tempo, a gente dedica sabedoria, a gente dedica ouvido, lê 1 milhão de mensagens no WhatsApp, acolhe, ajuda. As entidades fazem com que a sua vida melhore, porque as entidades nunca desistem da gente. Eles podem até saber onde a gente vai falhar, mas eles vão continuar seguindo, deixando que se a gente falhar, seja por nossa própria escolha e não por falta de oportunidade. E isso tudo não pode negar-se que para nós dirigentes gera um sentimento de ingratidão. Como ela se relaciona, na sua opinião, com a impermanência, pai? Olha, eu acho que a ingratidão é algo tão delicado de se pensar, pai Glauco, porque muitas vezes a gente sente a ingratidão, né? Como ser humano, principalmente, a gente pensa assim. Eu, como dirigente de uma casa, eu sinto muitas vezes que as pessoas, quando elas simplesmente se desligam da casa por um motivo particular, né? E aí depois a gente percebe que não é exatamente aquilo. Mas eu vou te ser muito sincero, eu tenho evoluído muito nessa situação. Porque quando a gente lida com isso de uma outra visão, porque quando você não toma aquilo para si, como se fosse uma responsabilidade tua, a escolha do outro, a coisa fica mais leve, né? Quando a escolha de um filho sair da sua casa porque aquilo não faz mais sentido para ele e tudo mais, eu acho que é louvável do ser humano fazer isso, porque se não faz sentido para ele, ele vai se manter ali para quê? Para criar uma energia que vai danificando as estruturas, né? Aquele processo ali. Eu acho que é muito mais louvável ele se deslocar daquele sentido, né? E buscar alguma coisa que faça sentido na vida dele. Claro que essa impermanência, junto com a questão da ingratidão, eu acho que é uma coisa, talvez, que não seja um padrão que correspondente, sabe? Porque eu acho que a ingratidão, as pessoas, todo o peso que você vai dar sobre aquela situação. Por exemplo, o filho saiu da casa porque não fazia mais sentido para ele. E aí você vai ficar sentindo o filho ingrato por você? Não. Só que eu falo que tudo tem a questão do diálogo, né? Quando você é sincero e verdadeiro, claro que a gente está lidando com o ser humano. O ser humano usa suas máscaras, usa todas essas situações, e nem sempre eles vão ser claros nas suas falas. E talvez por conta disso, às vezes a gente se sente, poxa, a gente cedeu forças, deu apoio, e a pessoa fez isso. Porque a gente sente quando a pessoa está sendo verdadeira. Mas quando você toma isso para si
como se aquilo fosse tua responsabilidade, tu vai sofrer. Agora, quando você entende que aquilo faz parte desse processo, realmente, porque muitas vezes a espiritualidade, nós aqui não estamos enxergando. A espiritualidade está trabalhando lá fortemente por trás, e esses movimentos, às vezes, você pensa que é a pessoa tomando, não. É a movimentação. Tu falou para mim uma coisa ontem que eu lembrei, achei muito bonito, da peneira de Francisco. Uhum. Então, é isso, é o movimento, né? O movimento dessas coisas acontecendo é a espiritualidade trabalhando para fazer, mexendo essas peças, talvez, de um tabuleiro, fazendo com que as coisas sejam, fazendo com que aquele processo se evolua. Porque talvez aquela pessoa que estava naquele local não faça mais sentido e ela talvez iria. Lembra aquela história da fruta podre dentro do cesto? Talvez ela iria disseminar uma energia ruim, causando algo danoso no coletivo. Então, é muito delicado falar sobre isso, mas eu ainda acho que a ingratidão ela vai existir, mas depende de você. Se você realmente acha que aquilo, que a pessoa está sendo ingrata contigo, que tudo mais, é opção tua, tu vai sofrer com aquilo. Eu acho que tem coisas e coisas, né? Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com o seu Ogum, ao longo dessa jornada, é de que nós trabalhamos para a espiritualidade, inclusive dos médiums, né? Nós, dirigentes materiais, somos um braço dos dirigentes espirituais para levar, para ajudar, para auxiliar aquelas pessoas que estão passando por essa jornada. Mas eu acho que nada é definitivo. Não é ruim você sair de uma casa, como você bem falou, se aquilo não faz sentido para você, se o dirigente tem problema, se você tem problema com todas as pessoas, se o ambiente é tóxico, se a coisa não te traz engrandecimento, não fique. Eu acho que essa é a questão. Se eu não respeito, se eu não concordo, se todas as vezes que eu estou na casa eu passo mais tempo discordando do que concordando, é melhor que você se vá para o bem de todos e principalmente o seu, para a sua saúde mental, para o seu equilíbrio. Mas como o pai Walter escreveu aqui, imagino que seja ele que está escrevendo lá pela tenda espírita Nossa Senhora da Glória, saiba sair com o mesmo respeito que pediu para entrar. Exatamente. Essa que é sair não é um problema. Talvez seja o maior desafio, pai Glauco. Porque muitas vezes as pessoas não saem do mesmo jeito. Porque quando vai entrar, entra sempre com aquela ideia assim, poxa, vem com aquela expressão humilde, olha, eu queria saber e tudo mais. E quando sai tão... como que eu posso falar? Tão dono de si, que eu tenho a capacidade disso e daquilo, e a humildade ficou perdida lá atrás, em algum momento. Então, assim, que você tenha a capacidade de falar assim, olha, não faz mais sentido para mim, eu realmente não me adaptei a isso, ou não faz mais sentido eu me manter dessa forma, porque não quero mais, ok. Porque quando você faz isso com a pessoa, ok, ela quer seguir o caminho dela, e que bom que siga, sabe? Que bom que siga. Mas realmente tem que saber entrar, mas principalmente quando sair, tem que saber como sair de forma extremamente respeitosa. Sim, porque como a Paty colocou aqui também nos comentários, às vezes não é o seu lugar mesmo, às vezes você vai transitar de religião, inclusive, não tem problema. Eu acho que o problema para mim não é o ciclo em si, o problema é você tá pingando de galho em galho. Se eu vou numa religião tal, não gosto, se eu vou num terreiro 1, 2, 3, 4, 5, 10 e eu nunca gosto de nada, o problema não é religião, sou eu. Porque eu tenho que me adaptar que todo lugar, toda instituição vai ter uma disciplina, vai ter um regulamento, vai ter uma doutrina, vai ter uma forma de trabalhar, que nem na sua casa você faz tudo que você quer, menos que você more sozinho, né? E mesmo assim não é, porque tem a prefeitura, tem um monte de outras coisas aí por aí que você não faz exatamente tudo que você quer na sua vida. Porque na vida não funciona dessa forma. Então, eu acho que tem casos e casos, e quando a gente fala da ingratidão, a gente vê às vezes que as pessoas estão saindo pelos motivos ruins, que não vai ser bom para ela, e principalmente aquele famoso ditado de cospe no prato que comeu. Isso é o feio. De novo, sair nunca foi nem nunca será o problema.
saiam da forma certa e as portas vão ficar abertas para você retornar, caso isso seja a sua vontade. Entendendo que as coisas vão ser como elas são e são determinadas pela espiritualidade. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente entender e nos preparar para esses ciclos com uma nova visão de mundo, como a gente começou falando lá atrás. Então, a gente, quando pensa se é uma necessidade ou uma consequência, como tudo na vida depende, né? Tem para pessoas que é uma necessidade, tem para outras que é uma consequência. Porque se a gente pensar, por exemplo, eu não saí do Cuca porque eu quis, até porque eu continuo no Cuca até hoje. Quando eu vou no Brasil, eu vou no Cuca. Mas você mesmo falou que você já saiu de outras casas. Isso é natural. Se o processo se termina, de novo, saia com respeito, compreenda. Às vezes você vai para outro lugar para você seguir o seu aprendizado. Às vezes é preciso você transitar em doutrinas, em escolas diferentes, para você entender formas de trabalho diferentes. Mas tudo isso tem que ser feito com respeito. Não pode ser os mesmos 30 segundos que eu me encantei, vai demorar outros 30 segundos para eu desencantar. Porque isso fala mais sobre você do que sobre a própria tenda, ou o terreiro, ou a casa que você estava frequentando. Eu acho que é um desafio para a gente repensar como lidar com essas pessoas, porque o terreiro de Umbanda tem que continuar sendo um lugar de acolhimento, mas se o terreiro de Umbanda é um hospital e é uma escola, as pessoas têm que entender que elas vão lá para aprender e para se curar. Sim. Não para dar aula e nem para curar os outros. O trabalho primeiro é na gente. Eu sempre falo isso. Eu fico em todas as sessões. O médium, qualquer médium da nossa casa pode viajar, ele vai ter uma coisa do trabalho dele, ele vai ficar doente, ele vai blá, blá, blá. Mas nesses 4 anos, eu nunca fiquei doente graças a Oxalá. Nunca existiu. Não, e é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente nunca aconteceu de eu não ter sessão por isso. Né? A gente tá Mas e aí eu falo assim, é porque eu sou especial? Não, é só porque eu sou o que preciso mais. Como diz o meu irmão Vinícius Tolentino, a Umbanda é minha tarja preta, eu preciso tomar aquilo todo domingo, toda segunda-feira, para eu me manter são, equilibrado e ser uma pessoa melhor. Isso não é meu feedback, não é autorreflexão, não. A minha esposa fala, o Caritas faz você ser muito melhor. Então, se as pessoas acham que eu não sou bom, imagina como eu era, né? Só as brincadeiras à parte, mas é fundamental a gente compreender que nós, que estamos no papel de direção, não somos especiais, ungidos pelo Oxalá, vindos de Aruanda direto para a Terra. Isso aí é só na cabeça de vocês. A gente está num processo de aprendizado e vamos errar 1 milhão de vezes. Nós vamos ter erros de vaidade, nós vamos ter erros de egoísmo, nós vamos ter erros inconsequentes, que não foi nada planejado, mas assim, a gente simplesmente era inexperiente o suficiente para lidar com aquela situação. Então, esperar a perfeição, nunca vendi, eu acho que nenhuma casa vai ter isso. Agora, há de se haver o respeito. Isso é inegociável. Respeitar o Gongá, respeitar a entidade dirigente, respeitar a disciplina da casa. Porque como você falou na sua casa, e na maioria das casas, ou você passa um tempo, ou você faz um curso, ou você inicia como voluntário, então você está entrando num ambiente que já existe uma doutrina, que você quis entrar naquele lugar, você com a sua vontade. Então aceite que vai ser daquele jeito, porque é o que foi determinado pela espiritualidade. Então quando a gente pensa qual é o papel da comunicação e do acolhimento, é uma coisa que a gente tem que repensar, pai. E o que você acha sobre esse assunto? A gente tem que repensar, a gente tem que melhorar. O que você acha dessa questão da comunicação e do acolhimento? Porque a comunicação está aí, né? A gente vê de outras eras e outras vertentes religiosas que tem aquela coisa ocultista, ou que isso não se conta, ou que isso não se fala. Não é o caso do Caritas, por exemplo. Qualquer coisa que você quiser saber, eu vou te responder. Tem coisas que eu não vou te responder porque não é para você saber, não é porque é um segredo, como, por exemplo, o que é o assentamento, o que está na firmeza de Exu, não é para você saber. A gente não vai dizer para você.
Se em algum momento você chegar de ser um dirigente espiritual e você precisar aprender isso, aí sim a gente vai te ensinar. Mas tem coisa que simplesmente não precisa. Agora, todo o restante está no papel, está disponível. Então, como é Sim. que a gente pode fazer essa comunicação com a sociedade atual melhor? Olha, no Lar de Francisco a gente tem a mesma conduta que a tua. Tudo é muito muito claro, muito nítido, é tudo muito explicado. A gente faz estudos, né, para justamente ir sanando algumas dúvidas que vão acontecendo. E, obviamente, da mesma maneira como você falou, do nível de tipo, algumas observações são coisas mais, né, delicadas e tudo mais, que a gente realmente só no momento oportuno a pessoa obviamente vai ter acesso àquilo. Mas essa comunicação ela é muito fluida e ela precisa ser fluida. Porque quando eu iniciei na Umbanda há 20 e poucos anos atrás, era tudo muito assim. Não, não pode saber. Ah, para que serve aquilo lá? Não sei. Dentro do Lato Francisco a gente tem uma condução diferente. Olha, você vai bater a cabeça ali por causa disso, você vai acender a vela por causa daquilo, você vai fazer. Tudo tem que ser. Porque eu falo que tudo tem que ser às claras, nada é escondido, nada. Porque quando a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem uma consciência muito maior do que aquilo pode causar na vida dela. E quando ela sabe das consequências do que aquilo pode gerar na vida dela, ela obviamente vai ter mais observância. Mas quando a pessoa só faz de maneira robótica, né, repetida, não faz aquilo. Porque na primeira casa que eu comecei a trabalhar era mais ou menos assim, ó, por que eu tenho que fazer aquilo lá? Faz, ó, do jeito que o outro tá fazendo. Assim, não, só que eu, então, nunca aceitei esse tipo de situação. Porque eu sempre questionei assim, não, mas não é assim, não. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso, qual é a necessidade, qual é a lógica de fazer isso. Porque se você faz de forma robótica, você não evolui, você fica estagnado sobre um pensamento muito restrito. E aí, quando você vai buscar o entendimento e sabe que aquilo vai esclarecer para o outro, e como a gente faz nos estudos, esclarece muitas dúvidas. Tem vezes que eu vou com um tema para o estudo e o estudo não vai para nada. Eu só fico respondendo um monte de perguntas, né, para os filhos da casa, para eles entenderem quais são as minúcias. Porque o que acontece? Nossas sessões, por mais que sejam, elas aconteçam, né, a gente trabalha com linhas, né, de trabalho. Cada sessão é uma sessão diferente, ela nunca é da mesma forma. Então, talvez eu tenha trabalhado com uma gíria de baiano há um tempo atrás e a sessão aconteceu de maneira normal. Na outra, acontecem coisas totalmente diferentes, atípicas do processo, e todo mundo começa. Mas por que acontecer isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, essa comunicação é imprescindível, Cláudio. É imprescindível dentro de uma casa, e hoje eu não consigo acreditar que uma casa consiga se manter só com as coisas tudo escondidas. Porque não Não, dá para viver, é porque o acesso à possível. informação é muito grande. Já acabou isso, porque a necessidade individual das pessoas se transformou. Há uma grande participação de jovens também. Isso eu acho interessante na Umbanda, porque muitas religiões estão envelhecendo. E na Umbanda eu vejo que tem sempre uma jovialidade, sempre chegam as pessoas novas e interessadas naquilo. Então essas pessoas vão trazer as necessidades daquele tempo, que não são os mesmos dos tempos antigos. Mas é curioso que a maioria das pessoas que chegam entendem a ancestralidade, o respeito, aquela coisa da disciplina e da doutrina que já está estabelecida. Algumas outras não, mas isso é inerente a qualquer agrupamento humano. Não adianta. As pessoas vão questionar, porque tem pessoas que são questionadoras. Tem pessoas que querem transformar tudo para fazer o mundo à sua medida, que caiba certinho na sua vivência, no seu tempo. As pessoas querem até que a gente mude o dia da sessão e a hora para atender a necessidade individual. Então, isso aí são coisas que a gente escuta e segue a vida. Porque, como diria meu pai Gregório, eu escuto porque eu não sou surdo, mas tem coisas que não tem sentido, não deviam nem ser perguntadas. E assim, isso eu vejo como um problema, porque antigamente a gente tinha mais medo, né, de fazer perguntas e lógica. Eu falo que antigamente o respeito pelos dirigentes das casas era uma coisa tão assim, a postura que a gente tinha que ter dentro do terreiro, o comportamento era muito mais
respeitoso. Hoje em dia, por conta de um individualismo talvez translocado que a gente vive aí, as pessoas querem só o eu, e esquecem do coletivo e da responsabilidade. Claro, nossa religião ela é pautada numa hierarquia, numa coisa assim, que hoje em dia ninguém quer ter, ninguém quer respeitar, ninguém quer ter essa cautela. Porque quando você fala de hierarquia, tem aquele que é como se fosse o mentor do grupo, aquele que vai direcionar o processo, como acontece em outras várias religiões, e as pessoas não querem ter isso. Essa falta de cuidado ou talvez de tato das pessoas tem crescido muito, né? Como bem você falou, antigamente a gente tinha um respeito, uma coisa pelo dirigente, pelo pai de santo, pelo responsável, que talvez hoje as pessoas estão meio que perdendo esse cuidado e esse zelo, entendeu? E é por isso que eu não obrigo ninguém a me chamar de pai, nem gosto, para te ser sincero, e nem que me peça bênção. Porque se você me pede uma bênção e é mecânico, não tem sentimento, eu sinto na hora e aquilo acaba com o meu dia. Então, se você não quer me pedir a bênção, não peça. Tem diversas formas de demonstrar respeito. Pessoas que não se sentem bem, que não acham que isso é uma prática que faz sentido para ela, tudo bem, você não é obrigado a nada. O respeito ela é demonstrado de outras formas. Então, mas ao mesmo tempo, se você pede a bênção, se você chama de pai, como é que pode você ter uma capacidade de desprendimento ou de desapego tão instantâneo? É porque, na verdade, nunca foi. Né? Sim. Porque se fosse, você teria mais respeito, você teria mais consideração, você teria porque mais você carinho. Pensa assim, exatamente. No Lado Francisco é a mesma coisa. A gente não tem essa obrigatoriedade de pedir para ninguém pedir bênção. A gente tem o hábito de falar assim, olha, a gente chega no local e fala assim, a bênção, que Oxalá abençoe a todos vocês. Um para os outros, como se fosse uma saudação. Mas, assim, a obrigatoriedade de chamar benção, pai, porque exatamente é nisso que eu sinto. Como eu também sou pai, né, tenho uma filha, e a gente, assim, a gente tem o hábito aqui dela pedir bênção e tudo mais, mas aquilo faz sentido porque é uma questão familiar, né, de sangue. Mas quando tá num grupo e a pessoa faz de forma mecânica, não vale a pena, não precisa. Só faça se você quiser fazer e se for o seu sentimento. É isso que eu falo. Até os médios novos, quando entram, perguntam: tem que te pedir a benção, tem que te chamar de pai? Eu falei: não tem que nada, faz se você quiser. Porque eu prefiro que você não me peça a bênção e você respeite a casa e a mim, do que você peça a bênção e por trás a cabeça está em outro lugar. Então, isso tudo faz parte dessa questão do pertencimento. Porque a gente, quando pensa numa casa de Umbanda, a Umbanda transcende somente a religiosidade. Ela cria o laço de comunidade. É por isso que tem pai, tem irmãos, né? É por isso que as pessoas têm aquela coisa fraterna de estarem se ajudando. Mas como em toda família, às vezes o irmão não se dá com a irmã, às vezes o pai não se dá com o filho. Isso aí vai acontecer. E não adianta a gente se iludir. Tendo respeito, entendendo que dentro do terreiro você está ali para uma função específica, tá maravilhoso. Essa ilusão de achar que todo mundo vai ser melhor amigo, isso só gera frustração. Porque as pessoas ficam o tempo todo querendo a utopia que não existe. E ela não vai existir porque nós temos afinidades diferentes. E tá tudo bem. O respeito que é inegociável, né? Porque quando a gente pensa que a impermanência é uma oportunidade de evolução, no sentido de que eu tenho que buscar lugares e coisas e aprendizados, ela é bonito. Eu acho que a gente está chegando aqui no final da nossa live, do nosso tema. Eu acho que a gente pode chegar numa conclusão de que, no final das contas, a gente tem que ser justo e sincero com o que a gente sente, com o que a gente acredita. Se eu estou num lugar que não faz sentido para mim, não esteja. Se eu estou num lugar que eu não tenho respeito pelo Gongá, não esteja. Mas, ao mesmo tempo, não seja tampouco um cliente, porque tem muita pessoa que trata o terreiro de Umbanda como cliente. Vou ali, enquanto aquele estabelecimento está atendendo as minhas necessidades, ótimo. Depois que não atende mais, eu viro as costas e me vou. E, às vezes, arrasto pessoas.
E aí eu quero Sim. deixar aqui como uma reflexão para todos, porque na nossa casa, pelo menos uma vez por ano, a gente recomenda que todo mundo leia o livro Aconteceu na Casa Espírita. Sim, Esse sim, sim. livro é fundamental para a gente entender a Fundamental. rotina do trabalho de um terreiro ou de um centro espírita, porque é a mesma coisa. Lá tem todos os casos: pessoas que se afastam por ataque espiritual, pessoas que se afastam por vaidade, pessoas que se afastam por necessidade de trabalho, pessoas que se afastam porque a família está criando problema. No final das contas, esse livro traz um grande ensinamento do entendimento do que é imutável, que é a doutrina da casa, que é a forma como aquela casa se estabelece, com as inovações que são possíveis serem trazidas pela espiritualidade. Leiam esse livro. Quem tiver É muito interesse, quem bom. nunca leu, e quem já leu, leia de novo. Todas as vezes que a gente lê um livro, a gente aprende coisas novas, porque a literatura tem essa beleza. Do nosso momento, nosso entendimento, nossa evolução intelectual possibilita que a gente enxergue outras nuances, né? Então eu acho que isso aí é muito, muito bonito de se ver, tá? Vou abrir para suas considerações finais, pai. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço o seu convite, Pai Glauco. Eu acredito, Pai Glauco, que a impermanência ela torna o ser humano honesto. Quando o ser humano consegue alcançar a honestidade, né, de entender a sua capacidade de lidar com uma situação ou não, isso já é o maior trabalho. Obviamente, a reforma íntima vai causar esse impacto na tua vida e essa impermanência faz com que você consiga entender que o processo é cíclico, as coisas acontecem, os direcionamentos, e aí você precisa entender nesse processo se o que você vivencia naquele momento faz sentido para ti. Se não faz sentido para você, eu acho que é realmente esse momento de fechar esse ciclo e iniciar algum processo. Mas nunca pensando que todo mundo, todas as pessoas vão ter que sempre se encaixar na tua caixinha, no teu olhar, na tua visão. Porque quando a gente se acha tão inteligente, superior a tudo e querendo que todo mundo se molde ao teu olhar, aí eu acho que é o momento de parar para uma reflexão séria, né? E perceber que você não está sendo honesto com você. Porque quando você acha que tudo é realmente. Aqui no Brasil usa-se muito essa expressão, né? Tudo girando em torno do seu próprio umbigo. A vida não é isso. A vida não é. A vida é vivência, é comunicação, é conexão, interconexões entre pessoas. E essas vivências vão construindo o que nós somos. Né? O ser social é justamente isso. É estar conectado uns com os outros e aprender continuamente. E é o que a gente faz dentro da nossa casa de Umbanda. É aprender a vivenciar não só com aqueles que vão ali na consulência, mas com os próprios irmãos, que é através da dificuldade que um tem de lidar com uma situação e você aprende e cresce e evolui. E a impermanência é justamente isso, esse ato de evoluir constantemente. Ela traz essa linguagem de mostrar pra gente que a gente não é a mesma pessoa que foi ontem. Todo dia a gente se torna um ser diferente. Só que aí é a sua oportunidade de lidar com isso e perceber o que você pode promover para o outro. Exato. Porque uma casa de Umbanda não é sobre o que a gente recebe, é também sobre o que a gente dá. O que você está entregando para aquela casa? Se você, de novo, se você vai na casa como um cliente, você está esperando só receber coisas. Se você vai lá como um filho, você vai dar coisas, você vai ajudar a que aquela coisa funcione. Como o pai Walter colocou aqui, tem 3 ordens de médio: filhos, irmãos e conhecidos. Com o tempo, você vai reconhecendo cada um e os identificando desses grupos. Infelizmente, tem pessoas que estão ali transitoriamente que a gente sabe que não está, mas não está. Mas, de novo, se está ali é porque a sua entidade deixou, porque a entidade dirigente permitiu e é porque tem uma função para você estar ali. Aproveite. Enquanto estiver ali, esteja. Eu acho que a pior coisa que tem também é o médium assíduo que não está, né? Tem isso também. Só vai no centro sempre, mas fica olhando pro relógio, reclama que está demorando, reclama que tem isso, reclama que tem aquilo outro. Não vai.
fique em casa, que você está atrapalhando, não está ajudando, né? Exatamente. E às vezes a pessoa acha assim, se eu não for, não vai ter sessão. Vai ter sessão, a espiritualidade vai dar um jeito. Então, se você não está bem, peça ajuda. Essa é outra falha grande do médium. Eu sou médium, eu não posso dizer que eu estou com um problema. A casa de Umbanda está ali para te curar. Sim. É para isso que a gente está ali. Nós, médicos que damos consulta, somos os primeiros a receber esses primeiros socorros, porque a gente escuta todas as conversas. Sim. Se a gente não aplica na gente, só está perdendo tempo. E não adianta achar que está no terreiro vai resolver tudo, né? É como diz São Francisco, é dano que se recebe. Não adianta. É assim que é. E eu sempre falo para as pessoas, quer entender Umbanda, leia a oração de Francisco. Porque às vezes a gente canta a oração de São Francisco e a gente não percebe que ela está ensinando que a gente tem que fazer, não receber, né? Sim. Porque é a promessa do Cristo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o mais poderoso, que comece servindo. Quando os apóstolos brigavam para ver quem era o maior, Jesus foi lavar o pé deles para falar assim, é trabalho. A Umbanda é trabalho. A Umbanda é caridade. Como diria o Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Que a gente possa sempre ter nos nossos terreiros a oportunidade de acolher, de curar, de educar, de direcionar, e que nós que buscamos estejamos sempre abertos e dispostos a fazer isso. Que às vezes a gente só quer um milagre empacotado num pacotinho, uma pílula que eu tomo em casa de manhã e pum, reforma íntima. Pum, cura. Pum, milagre do meu trabalho dos sonhos, que eu vou ser o presidente da Tesla. Não adianta, gente. Se você não trabalhar, não vai ter. Esse é o segredo da vida. Obrigado, pai, mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos encerrando, pessoal, agradecendo a todos que ficaram conosco essa 1h e 22 minutos. A presença de todos. O vídeo vai ficar salvo na nossa página. Vou compartilhar também com a conta da sua casa. Se quiser compartilhar também, aí fica disponível para todos que buscam. Agradeço muito, foi maravilhoso, aprendi muito com você, Pai Tom. Muito obrigado por se dispor. E que venham muitas outras, que a gente possa escolher outros temas e que a gente possa seguir conversando sobre Umbanda, porque é sempre uma oportunidade para a gente crescer. E para quem nos assiste, participem. Eu acho que enriquece muito quando vocês têm perguntas, quando vocês têm dúvidas, porque a gente pode conversar e até refletir. São com as perguntas capciosas ou difíceis que a gente reflete e busca sair do lugar comum, sair do nosso quadradinho e buscar melhorar, né? Eu acho que é sobre isso mesmo. Essa troca é sobre o progresso individual através do mútuo entendimento, que está faltando no mundo hoje. Pessoas que pensam diferente, sentar para conversar com respeito e entender o ponto do outro e assim aprender. Porque quando a gente acha que já sabe tudo, nem vai conversar que você não vai aprender nada mesmo, né? Nada. Obrigado, Pai. Que São Francisco nos abençoe. Vou encerrar com uma oração e que a gente possa fechar essa noite maravilhosa. Agradecendo a força de São Francisco de Assis, da espiritualidade amiga que nos permitiu estarmos aqui hoje, ainda que à distância, conectados, unidos, compartilhando nossos entendimentos, buscando autorreflexão, autoconhecimento, pedindo que a espiritualidade nos inspire, nos intua e que possamos, Mestre amado, estarmos sempre dispostos a aprender, que sejamos sempre dignos de receber a mensagem dos bons espíritos e que a caridade cristã seja levada a todos aqueles que necessitam, seja na matéria, seja no espírito, e que a força de São Francisco possa nos trazer o Evangelho vivo, a transformação, o crescimento, e que a gente seja pessoas melhores, que a Umbanda possa permitir que a gente cresça e que a Umbanda também possa melhorar e que a humanidade, por consequência, possa ser melhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Oxalá abençoe a todos nós. Muito obrigado. Boa noite e um saravá fraterno, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado. Fraterno para vocês. Tchau, tchau. Tchau.